pessoas, e nesse vídeo aqui a gente vai continuar, ou melhor, a gente vai terminar o nosso Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Vocês lembram, vocês viram, eu acredito, o vídeo anterior, né? Que foi a primeira parte, que seria os direitos, por assim dizer. E agora eu separei aqui, né? Tá até no nosso PDF como parte 2. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Pronto, esquece que tá aqui como parte 2. Porque é nessa parte que a gente fala sobre o comitê ligado ao pacto, né? Porque se existem direitos garantidos, nada adianta eu ter o direito se eu não tiver uma forma de garantir que ele realmente vai ser cumprido, claro, pelos estados partes, né? E aí que entra o comitê. E aí, inicialmente, né, no artigo 28, começa no artigo 28 e vai até o final, por isso que a gente vai terminar nessa parte. Aí a gente tem a constituição do comitê, que aí lembra, eu já anotei aqui o número até 18, são 18 membros, certo? Chama-se Comitê de Diretores Humanos, e aí no pacto denominado comitê, tal, Tranquilavski, né? E esses 18 membros vão ser naturalmente integrados por nacionais de quem for parte. Por exemplo, se o Brasil é parte, aliás, o Brasil é parte, né? Um dos integrantes vai ser, em teoria, brasileiro, certo? Além disso, acho que não é nesse artigo, acho que tem outro artigo, mas fala que o mesmo país não pode ter dois representantes da mesma nacionalidade, certo? É na ideia de um país não ficar dominando todas as decisões do comitê, beleza? Aí, avançando um pouquinho aqui, artigo 29, fala como os membros vão ser, que eles vão ser eleitos dentro de uma lista que preenche os requisitos do artigo 28. Aqui o artigo 28 fala sobre que deverá ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida em matéria de direitos humanos, levando em consideração a utilidade de pessoas com experiência jurídica. É tranquilo. Não necessariamente precisa ser um jurista propriamente dito, né? Um advogado, por exemplo, um juiz, nada disso, né? Mas tipo, experiência jurídica é uma coisa diferente, né? É um estudioso da área. Serão eleitos, tal. Eles exercem as funções a título pessoal, né? Eles não representam o país, ou seja, apesar do Brasil indicar uma pessoa, apesar de provavelmente atualmente ter um brasileiro lá, ele não está representando os interesses do Brasil. Ele está representando os interesses do comitê e ele está lá exercendo uma função não de tipo Brasil, ele está exercendo uma função a título pessoal, né? Os membros do comitê são eleitos em votação secreta, são indicados pelos estados partes, né? Se é um brasileiro, quem indica é o Brasil, novamente, não para defender propriamente os interesses do Brasil, né? Mas pelo Brasil. Cada estado poderá indicar 2 pessoas, nacionais, claro, do próprio país. A mesma pessoa pode ser indicada mais de uma vez, quantas vezes for o caso. E aqui fala da primeira eleição, que já aconteceu há muito tempo atrás, né? Que será realizada no prazo máximo de 6 meses após a entrada em vigor do pacto. E ao menos 4 meses antes da eleição, o Estado parte será notificado para que indique o seu nacional ou os seus nacionais para ser escolhido, né? E o Estado parte vai ter, vai ser 4 meses antes da eleição. Vamos imaginar que a eleição fosse em dezembro. Então, até agosto, ele teria que ser notificado, né? E aí ele teria 3 meses até novembro para que ele indicasse quem são o candidato ou os candidatos, certo? E aqui fala que os membros serão eleitos. O quórum para a eleição vai ser de 2/3 dos estados, né? São eleitos pelos estados, né? Lembrando que o comitê que vai tomar as decisões, mas antes do comitê ser formado, né? Os estados, por si próprios, né? Por seus representantes, aí é que vão escolher esses membros, né? E aí, naturalmente, a votação vai ser por maior número de votos, maioria absoluta dos representantes presentes, né? É a maioria dos presentes, então acaba sendo que essa maioria absoluta é meio que uma maioria relativa, né? Não é dos estados partes necessariamente. Aí é o que eu já falei, né? Que o artigo 31 fala que o comitê não poderá ter mais de um nacional do mesmo estado. Aí por isso que falou que o estado ele pode indicar até 2, mas não necessariamente ele vai ser eleito, né? Até porque tem 18 membros e o Pacto Internacional não se restringe a 18 pessoas, né? Então, cada estado vai indicar pelo menos 1 ou até 2 e aí vai poder ser escolhido. Mesmo o estado indicando 2, eu não posso escolher nunca os 2, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu vou poder escolher só um deles e o outro meio que, né, perde. E é isso. Os membros do comitê, o comitê não pode mais de um nacional, beleza. Os mandatos são de 4 anos, e aí eles podem ser reeleitos quantas vezes forem, mas aí eles têm que ser reapresentados, né? A reeleição, nesse sentido, não é uma coisa automática, é tipo, Joãozinho tá lá, ele vai automaticamente para uma tentativa de reeleição e o Estado vai indicar outro. Não.
o Estado ele terá que ser reapresentado como se ele fosse uma pessoa que nunca ocupou esse cargo, né? Se o Estado vai reapresentar ou não, vai ser a mesma pessoa ou não, o problema dele, mas é o mesmo procedimento de escolha, né? E aí fala que o mandato dos 9 primeiros membros expirou em 2 anos, e aí logo depois teve uma eleição, sorteio de nome, novos membros e tal. A ideia para já não começar com exatamente as mesmas pessoas, já tem uma balançada, né? Se na opinião unânime dos demais membros, um membro do comitê deixar de desempenhar suas funções por motivos distintos de ausência temporária, o presidente comunicará, o presidente do comitê, né, comunicará, quase não sai, tal fato ao secretário-geral da ONU, que declarará vago o lugar do referido membro. Aí 2 condutas podem acontecer, né? Imagina, um cara não está exercendo por algum tipo de negligência, alguma coisa assim, aí os membros vão lá e aí tem que ser, primeiro, opinião unânime, né? Todo mundo tem que concordar, claro, todo mundo menos o cara que tá ausente, né? Que não está desempenhando a função. Aí o presidente do comitê vai pegar e vai falar para o secretário da ONU, esse cara vai ser destituído e, como eu disse, 2 coisas podem acontecer. Faltam 6 meses para o mandato do cara acabar. O mandato era de 4 anos, tá? 3 anos e meio e tal. Então acontece o quê? Nada. O comitê vai funcionar regularmente, nesse meu exemplo, com 17 membros ou até com menos, tanto faz. Agora, se falta mais de 6 meses, aí a gente vai eleger alguém para a gente, ou melhor, a gente vai ver, por exemplo, o cara que foi destituído ele era brasileiro, então a gente vai destituir, o secretário-geral da ONU vai destituir. E aí, em seguida, vai mandar uma comunicação para o Brasil dizendo, olha, o cargo que você tinha tá vago, indique alguém para substituir. E é isso. Beleza? Tranquilinho. Deixa eu ver, isso daqui acho que é isso. Isso daqui é só explicando isso, né? Esse é o 34 que fala essa questão. E os membros do comitê, o 35, fala que os membros do comitê receberão, com a aprovação da Assembleia Geral da ONU, honorários, ou seja, é uma função sim, remunerada, né? E é honorários, note, ele é indicado pelo seu país, mas os honorários vão vir diretamente da ONU. Reforçando mais uma vez que não é uma função que você está exercendo pelo seu país, né? Apesar de ser sendo indicado por ele. Você está exercendo em caráter pessoal. Beleza? Tranquilo. Aqui o 37, 36 e 37 são mais tranquilinhos, vocês dão uma olhada depois. 38 da mesma forma, né? A 38 fala sobre uma questão de compromisso, de boa. Nada que a gente tenha dificuldade. E aí o 39 já é um pouquinho mais interessante, que fala que o comitê elegerá sua mesa, né? A gente falou já aqui de presidente, né? Então ele vai eleger uma mesa, inclusive o presidente, que vai ser quem vai ter as funções de direção, né? Que os mesmos poderão ser reeleitos, né? Um mandato de 2 anos. E aí a gente entende, né? Se o cara pode ser reconduzido, se aqui não fala nenhuma vedação, quantidade de reeleições para a mesa poderia ficar eternamente, desde que os caras continuem sendo apontados pelos seus países de origem e continuem sendo votados pelos outros membros do pacto. O próprio comitê estabelece suas regras e procedimentos, por isso que a gente não aprofunda tanto aqui no pacto, né? Porque elas só estão as diretrizes gerais. Mas algumas que estão aqui, né, é de que o quórum para a reunião é 12 membros, né? Lembrando, o total são quanto? 18. Não esqueça desse número, né? O comitê geral 18, aí o quórum para a eleição da mesa para a reunião 12 membros. E as decisões serão tomadas por maioria de votos do membro presente, né? Aquela ideia de maioria relativa. Dentro do prazo de 1 ano, artigo 40. A linha dentro do prazo de 1 ano, a contar do vigência do presente pacto, do presente pacto, vamos ler aqui o item 1. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a... Esse daqui é sobre encaminhamento de relatórios. Você deve ter colocado até uma nota, pra gente ter aqui o tema mais fácil, pronto. É sobre relatórios aqui, que aí os Estados devem... Eita. Apagar isso aqui. Agora, pronto. Que os estados devem submeter relatórios ao comitê, né? Estados partes. Pronto. Dentro de 1 ano. E a partir de então, eles devem fazer relatórios sempre que o comitê tiver. Eu acho que tem outro lugar também que fala que esses relatórios realmente devem ser anuais, né? Deixa eu ver aqui... acho que vai estar mais para baixo. Deixa eu ver aqui, se é o 41. Se um Estado parte do pacto considerar que outro não vem cumprindo as disposições, poderá, mediante comunicação
escrita, levar a questão ao conhecimento desse Estado parte dentro do prazo de 3 meses, a contar da data do recebimento da comunicação. O Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou comunicação, explicações ou qualquer outras declarações. No caso aqui, se os membros do Estado, né, eles se obrigam mutuamente, né, aí eu entendo, por exemplo, vamos dizer que eu sou Brasil, e eu entendo que a Argentina, que faça parte também desse pacto, ela está descumprindo alguma coisa. Eu mando a comunicação diretamente e ela tem 3 meses me responder, né? Se não for responder, aí é que poderá ser submetido ao comitê e o comitê vai decidir a questão, né? E aí a ONU, né, que o comitê, esse pacto é um comitê da ONU, né, ele vai acabar aplicando alguma sanção, se for o caso, ou vai decidir que essa notificação não cabe, tal, se for o caso, né? Se não houver resposta, se tiver uma resposta não satisfatória, né, de toda forma o comitê pode ser acionado. Aí isso é só essa questão aqui, o que pode acontecer basicamente. E o item 2 fala que as disposições do presente artigo entrem em vigor no momento que 10 Estados partes houverem aderido com as circunstâncias daqui. Aqui ele fala sobre se uma questão submetida ao comitê não estiver dirimida satisfatoriamente, o comitê poderá, com o consentimento prévio dos Estados partes, constituir uma comissão. Essa comissão, no caso, ela vai fazer meio que uma visita em loco, né, para investigar. Seria uma comissão, mas a gente pode pensar até uma comissão de inquérito, de certa forma, né? Que ela será composta de 5 membros, e aí vai ser designada, tem que ter um acordo entre os Estados partes. No exemplo que eu dei, Brasil e Argentina, né, eles vão ter um consenso de concordar que, tipo, não, beleza, quem vai investigar vai ser fulano, 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 e eu entendo que esses caras, eles são imparciais, né? Se os Estados partes não chegarem a um acordo a respeito de todos os membros, dentro de 3 meses, os membros da comissão em relação aos quais não se chegou a acordo serão eleitos pelo comitê entre seus próprios membros em votação secreta por maioria de 2/3 dos membros, né? E aí é isso, né? Se não se chegar a um consenso, então outra pessoa vai chegar em consenso por isso. Deixa eu só mudar aqui, sublinhar, pronto. Essa parte aqui de baixo vamos dar uma sublinhada, pronto. Se não houver consenso, o Estado resolve, a comissão, né? O comitê vai escolher entre os próprios membros do comitê, né, que esses membros já teriam uma força maior, vai escolher os membros, né? Da mesma forma, eles exercerão também a sua função a título pessoal, não vão estar representando qualquer Estado, e até para reforçar isso, não poderão ser nacionais dos Estados interessados. No exemplo meu de Brasil e Argentina, eu não saberia quem são os membros dessa comissão, se fosse necessário, né, 5 membros. Mas uma coisa que eu teria certeza de dizer é que não serão membros nem do Brasil, nem da Argentina, vão ser de outros Estados, com certeza, né? E claro, não pode ser membros de um Estado que não seja parte ou que não tenha feito a declaração, não tenha concordado com a declaração aqui. Eu acho que aqui a gente meio que já termina. Acho que as outras partes são bem tranquilas. As normas mais de encerramento mesmo. É isso daí. As outras normas são mais tranquilinhas. E com isso eu deixo vocês. Vídeo até meio curtinho, né? Tem alguma dúvida aí sobre comitê? Comitê até que é tranquilo. Eu diria que a parte para a gente lembrar é essa questão sobre o comitê. 18 membros. A gente tem que saber que vai ser pelo menos 12 que vão constituir o quórum de reunião, maioria relativa para as decisões. A gente tem que saber também sobre essa comissão, para essa apuração, né, que vai ser 5 membros, e que eles não podem ser membros, não podem ser nacionais dos estados interessados na disputa, né? E aí esse prazo de 3 meses para o estado responder e mais 6 meses para a gente poder acionar o comitê, seria essa ideia, né? Eu acho que é tranquilinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum fato que vocês acham que eu devia ter ressaltado nesse vídeo, vocês falem. Mas no mais, estamos aí. Valeu, obrigado pela audiência e falou! Deixe o like.